Uma certa vez, ouviu-se dizer que um fazendeiro, norte do Mato Grosso, tinha um bom pedaço de terra, aliás, um grande, um imenso pedaço de terra, e ele não queria que esse pedaço de terra fosse razão de briga entre os filhos após a sua morte. Então, ainda em vida, ele resolveu dividir, e dividiu o lote no número de filhos que tinha: 5 filhos, 5 partes, 5 lotes. Mas, para não ser injusto, porque nem todas as partes da terra eram iguais, num determinado lugar, num determinado canto da terra, havia um varjão, e todos queriam ficar longe daquele varjão, difícil para arar, difícil para a máquina entrar, difícil para cultivar. Ele fez o seguinte: vou lançar sortes. E lançou sortes, e entre os 5 filhos, você sabe, é bom de matemática, havia 80% de chances de cada um deles pegar um bom pedaço de terra. Após lançar sortes, aquele varjão ficou justamente para o filho, o único que entre os 5 servia a Deus, o único que tinha o coração voltado para as coisas espirituais, o único que via em tudo a mão de Deus, o único que se lembrava que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Seus irmãos, naquele churrasquinho de final de semana, ao se reunirem, disseram assim: mas que azar o seu, hein? Tanta chance de ter um bom pedaço de terra, pegou justamente o pior. Que azar! Ao que ele respondeu: sorte, azar, eu não creio muito em coisas como estas. O que eu creio é em propósitos que vêm da parte de Deus. Sabe o que aconteceu? Deu uma seca. Às vezes aqui no estado do Mato Grosso tem anos que dá uma seca tremenda, e naquele ano aquela seca foi sem igual, uma seca de esturricar o solo. O único lugar onde havia um pouquinho de água ainda era justamente na propriedade daquele homem que via em tudo a mão de Deus. Resolveu plantar justamente o quê? Arroz. E você sabe que o preço sobe de acordo com a demanda e da oferta. A demanda era tamanha, a oferta pouca, vendeu arroz como nunca, e vendeu muito bem, e conseguiu um excelente dinheiro com isso. Ao que os seus irmãos olharam, já com uma ponta de inveja, e disseram assim: que sorte a sua, hein? Só você ganhou dinheiro esse ano? Porque você sabe, é mais fácil chorar com os que choram ou rir com os que riem? É muito mais fácil chorar com quem chora, não é? Porque quando você quer chorar com alguém, quando você vai num velório, às vezes você nem conhece o morto, não é? Mas você vê um chorando, vê outro chorando, vê outro chorando, você se compadece, quando você se vê, está chorando junto, não é assim? Mas para você rir com a felicidade de alguém, é uma coisa mais difícil. Você tem que conceber que Deus está abençoando. Já pensou aquele irmão, às vezes chama você: rapaz, vem ver o que Deus fez na minha vida. Leva você lá fora, fala: olha que caminhonete maravilhosa. E você está com aquele carrinho 1.0, você olha e fala: quem te deu? Deus. Você fala: poxa, Deus que te deu. Foi esse Deus que nós dois oramos juntos. Deu a mim. Deus te abençoe, Deus te faça muito feliz. Não é assim? Então é muito mais fácil chorar com quem chora do que rir com quem ri. Mas resolveu ele mudar de negócios. Vendeu a propriedade, vendeu o dinheiro que tinha, ou juntou com o dinheiro que tinha conseguido com arroz, e comprou um cavalo, 1/4 de milha. Pensou: vou mudar de negócio, esse negócio que é muito arriscado. E comprou um garanhão maravilhoso, e pensou consigo: desse aqui eu vou começar um aras. O único filho adolescente que ele tinha. Você sabe que às vezes os adolescentes agem de maneira irresponsável. Esqueceu a janela, esqueceu a porteira aberta, lá foi o cavalo embora. Mas foi só o cavalo? Não, foi o cavalo, foi a propriedade, foi o arroz, foi o dinheiro do arroz, tudo foi embora. Seus irmãos, quando receberam notícia: que azar o seu, perdeu tudo, até a herança que o nosso pai deixou. Ao que ele respondeu: não creio muito nesse negócio de sorte e azar não, que eu creio em propósito da parte do Senhor. O cavalo foi, andou, e por incrível que pareça, tem muitos cavalos selvagens perdidos por aí, e fez amizades, e trocou e-mail, e trocou zap, e um dia resolveu voltar. Saudade do feno na hora certa, saudade da baia, e voltando trouxe juntamente consigo mais 17 cavalos. É brincadeira. Até você já está chateado com o rapaz, né? Até você já está achando que é demais, não é uma coisa dessa? Você diz assim: e o meu cavalo, onde é que anda, não é assim? Ao que os seus irmãos disseram assim: mas é muita sorte. Aí também já é demais. Ao que ele respondeu: sorte e azar, eu não creio muito nessas coisas não, porque eu creio em propósito vindo das mãos do Senhor. Seu filho adolescente, ele disse que quantos filhos ele tinha? Um só, né? E aí o seu filho falou assim: pai, eu vou domar esses cavalos. Ele falou: não faça isso, esses cavalos são selvagens, bravios. Ele falou: não, e eu vou começar por aquela égua. Não, é a pior de todas. Mas sabe que adolescente nem sempre obedece. Eu não disse que nunca obedece, eu disse que às vezes os adolescentes desobedecem. E ele brucutu em cima da égua, mas a égua não deu 2 tempos, mandou ele por cima do morão de cerca, quebrou o fêmur e quebrou o braço.
churrasquinho no final de semana, lá vem o menino arrastando. Seus irmãos, quando viram o rapaz todo quebrado, falam assim: você sabe que nós temos vários filhos, né? Todos homens. Poderia ser pelo menos um dos nossos, né, rapaz? Você que só tem um, está todo quebrado. Que azar o seu, ao que ele respondeu: sorte, azar, eu não creio muito nessas coisas não, que eu creio em propósito vindo da parte de Deus. Estourou a Primeira Guerra Mundial. Todos os filhos dos irmãos dele foram servir no fronte. O único que ficou no aconchego do lar era justamente o que estava todo quebrado. Sorte, azar. Olha, talvez você esteja perguntando: pastor, é sorte ou azar eu estar aqui nesta noite? Eu não creio muito nesse negócio de sorte e azar não. O que eu creio é propósito de Deus. Você está aqui hoje porque Deus tem uma palavra para o seu coração com toda certeza. Amém? Você sabe que falar de Deus ou falar em nome de Deus não é uma coisa simples. Alguém pode parecer ou fazer parecer ser simples, mas não é uma coisa simples. Como é que a gente consegue falar de uma coisa que as palavras as quais nós temos são muito pobres? As palavras das quais nós usamos às vezes são pobres até para expressar o que a gente sente. Quando você está muito apaixonado por alguém e esse alguém foi viajar e você vai recebê-lo lá no aeroporto de Rondonópolis, e depois de 3 meses sem vê-lo, você o vê saindo lá com aquela malinha puxando, você sai ao seu encontro em câmara lenta e dá aquele tarraco no pescoço e beija e chora. E ali tem um repórter, ele diz assim: por que você está tão emocionado? Você diz: não, porque eu estou muito feliz. E aí você diz assim: mas felicidade consegue exprimir tudo que você sente? Fala: não, eu estou muito alegre também. Sim, e felicidade, alegria é tudo que você sente? Chega uma hora que você diz assim: não, é mais, eu sinto mais e mais, mas eu não consigo dizer, eu não consigo expressar com palavras. As minhas palavras são limitadas. E se as nossas palavras, os nossos vocabulários são limitados, como é que a gente vai falar acerca de um Deus que não tem limites? Como é que a gente vai dissertar acerca de um Deus que não é perimetrado? Como é que a gente vai falar acerca de um Deus que nunca se permitiu fotografar, que nunca se permitiu esculpir nem pintar? Como falar? Como falar de suas cores? Como falar de sua profundidade? Como falar de sua altura? Como falar de um Deus que, ao falar acerca de si mesmo, disse que não há como se esconder dos seus olhos? Como falar de um Deus tão imenso, tão grande, onde tudo nele subsiste e por ele também todas as coisas existem? Como falar? Por um outro lado, Agostinho vai nos dizer que se é uma ousadia de nossa parte falarmos de algo que tão pouco conhecemos ou compreendemos, seria de nossa parte uma indignidade não falarmos, porque qual outro assunto mereceria as nossas palavras se não falarmos acerca de um Deus tão grande e maravilhoso como este? Então, se nós não podemos falar acerca do que pensamos a seu respeito, por que a gente não recorre às suas palavras e meditemos nas suas palavras, e em meio às suas palavras vamos procurar conhecê-lo um pouco mais? Se eu não posso alcançá-lo com a minha intelectualidade, se eu não posso alcançá-lo com o meu raciocínio, talvez eu possa alcançá-lo um pouco mais meditando naquilo que ele falou acerca de si mesmo. Ninguém pode falar melhor de si senão aquele que de si mesmo pode falar alguma coisa. O texto que nós temos em nossas mãos é um texto interessantíssimo. A palavra do Senhor nos diz que havia um homem chamado Moisés, que você conhece tão bem a história dele, e Moisés havia sido com propósito, gerado num tempo oportuno, na hora certa, no momento certo. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão. No capítulo 15, o Senhor diz algo interessantíssimo a Abraão. Abraão, chegará um dia que os seus descendentes sairão desta terra, mas não se preocupe, eu vou trazê-los de volta. Há uma razão para isso, há um propósito para isso. Muitos anos se passaram e exatamente como Deus havia dito, assim aconteceu. Os descendentes de Abraão foram morar numa outra pátria e por razões outras foram reduzidos ao status de escravos. Perderam a sua liberdade, perderam a capacidade de ir e vir, os seus tornozelos agora eram envolvidos por correntes. Era gente agora que estava desprovida do maior bem que o ser humano pode ter: liberdade. Não tinham hora para acordar, nem tampouco hora para dormir. Não tinham vontade própria e nem podiam exercer cidadania em um país que não era seu. Como estrangeiros, serviam aos egípcios. E em meio à sua angústia, Deus fez nascer do ventre de Joquebede um menino chamado Moisés.
até os 40 anos, criado da melhor maneira possível, nas melhores escolas, com o melhor linguajar, na segunda etapa da sua vida, no seu segundo momento de 40 anos, ele vai para o deserto, e lá no deserto ele é, mais uma vez, tratado por Deus numa outra escola, de uma outra forma, de uma outra maneira. E o que é interessante é que a Bíblia diz, num determinado dia, esse Moisés tomou a decisão de pegar as ovelhas do seu sogro e cuidar delas num outro lugar, um pouco mais à frente, do outro lado do deserto. Se você for na península do Sinai, nos dias de hoje, você vai encontrar no sopé do Monte Sinai, o mosteiro, a construção mais antiga do cristianismo. Lá, depois do Vaticano, é o lugar onde estão contidos os livros relacionados ao cristianismo mais antigos do mundo. É chamado de Mosteiro de Santa Catarina. Por que Santa Catarina? Tem uma história de uma mulher que ali foi vilipendiada por conta da sua fé, e em homenagem a ela fizeram este mosteiro. Eu queria entrar, eu subi ao Monte Sinai, na descida, tomado de curiosidade, eu queria entrar. Para entrar, você não pode entrar de bermuda. Eles têm aquele lugar como um lugar sagrado, como um chão sagrado. Então, e eu estava de bermuda, para subir no Monte Sinai, eu subi de bermuda porque o calor era intenso. Ainda que tenha subido de madrugada, mas a volta era muito cansativa, e eu estava de bermuda. E eu comecei a me ver impedido de entrar. E eu perguntei a eles, não existe uma outra maneira? Não tem algo que você possa fazer por mim? E ele me deu um sarong. Pela primeira vez eu coloquei uma saia na minha vida. Então, se você algum dia me vir com uma foto de saia, não estranhe, tem um contexto, me perdoe, não é? Tudo isso para matar a minha curiosidade lá no deserto do Sinai. E lá, uma saia até bonita, até interessante. E por causa dessa saia eu consegui entrar naqueles lugares. Todo mundo usa saia, gente. Não fica me olhando assim como cara de que levantando contra mim suspeitas indevidas, tá bem? Aí entrei e comecei a olhar muitas coisas antigas que lá tinham, lá um poço chamado Poço de Jacó, lá isso, mas de repente eu vi uma murta enorme, uma coisa bucólica, num elevado, e eu perguntei, e essa murta? E eles disseram, todos os monges que moram aqui, eles cuidam dela, como cuidam de suas próprias famílias, suas próprias casas. Por quê? Porque para eles essa é a murta que Moisés viu quando estava a queimar sem se consumir. E eu fiquei olhando para ela, pouca fé subiu no meu coração, devo dizer a verdade, mas respeitei a fé de quem lá estava. O que foi que aconteceu? Que murta é essa? A Bíblia nos diz que ele, Moisés, teve uma visão interessante, de que havia ali um arbusto que estava incandescendo, que estava pegando fogo. Mas arbustos pegarem fogo naquele lugar não é algo incomum. Existe aquela chamada combustão espontânea. Quase sempre você vai encontrar arbusto lá pegando fogo, mas aquele arbusto especificamente pegava fogo, porém não se consumia. E aquilo foi chamando a atenção. E ele foi se aproximando, e diz o texto, e vendo o Senhor que ele se aproximava, falou com ele. Pela primeira vez, Moisés, que havia sido gerado de maneira proposital, Moisés, que havia sido acompanhado por 80 anos pelas boas mãos do Senhor, protetoras mãos do Senhor, pela primeira vez vai ouvir a sua voz. Pela primeira vez vai ter contato com o sobrenatural. Pela primeira vez ele vai ter contato com o que nós chamamos de metafísico. E a Bíblia nos diz que daquela sarça uma voz eclodiu, dizendo, Moisés, não se aproxime, detenha-te. Por quê? Porque o lugar onde você está é um lugar diferente dos lugares por onde você está acostumado a andar. Este é um lugar santo. Você precisa tirar as sandálias dos seus pés. E esse Deus que está falando com Moisés, falou acerca de si mesmo 4 coisas. E estes 4 verbos, estas 4 ações relacionadas a Deus, poderão nos ajudar a entendê-lo um pouco melhor. Veja o que o texto nos diz. Capítulo 3, versículo 7 diz assim, disse o Senhor, de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Aqui está um Deus diferente de muitos dos deuses que você e eu já conhecemos.
Aqui está um Deus que, ao falar de si mesmo, Ele é um Deus que vê. Ele é um Deus que não precisa de nervo óptico, Ele é um Deus que não precisa de retinas, Ele é um Deus que não enxerga apenas para frente. Deus não olha para cima, porque para cima dele não há absolutamente nada. Deus não olha para baixo, porque para baixo dele não há nada. Deus não olha para trás, porque para trás dele também não há absolutamente nada. Tudo está patente aos seus olhos. Quando eu digo a você que Deus te vê em toda e qualquer situação, como é que isso te soa? Te soa bem? Quando você ouve essa expressão de que Deus o acompanha com os seus olhos, por onde quer que você vá, em toda e qualquer situação, é uma coisa boa, é uma coisa ruim? Eu estava na cidade de Dourados, tinha um programa de rádio, numa determinada rádio da cidade, e eu me lembro que num dia estava lá à noite, Rádio Tupinambás, 1060 kHz, a marca da emoção. Você que está sintonizado aí e tal, Deus tem o melhor para a sua vida, e você não sabe onde é que as ondas do rádio penetram, não é verdade? Você não sabe se existe um rádio ligado, seja onde for. De repente o telefone da rádio ligou. Um rapaz que eu conhecia na cidade falou assim: Isaías, para com esse programa, meu amigo. Esse programa seu está acabando com a minha noite. Eu falei: mas por quê? Ele falou: rapaz, pois eu não trouxe minha namorada no motel, e ela resolveu ligar a rádio, e não é você que está falando? E eu sei que esse negócio de Deus não está dando certo aqui, rapaz. Essa conversa de Deus aqui dentro do motel não combina. E eu disse para ele: pois é aí que combina. A palavra de Deus é aquela que penetra em todo lugar onde seus olhos já chegaram anteriormente. Deus te vê no campo, Deus te vê no motel, Deus te vê na igreja, Deus te vê na rua, Deus te vê em todo e qualquer lugar, de toda e qualquer forma, em toda e qualquer situação. É o salmista que vai dizer: se eu tivesse a intenção de fugir da sua face, Senhor, dos teus olhos, para onde eu iria? Se eu fizesse a minha cama no mais profundo, lá o Senhor já estaria. Se eu a colocasse no mais alto das montanhas, o Senhor já se anteciparia a minha atitude. Mas, ainda que eu fosse para os lugares mais escuros, ainda assim não conseguiria. Por quê? Porque o escuro é escuro para mim, não é escuro para os teus olhos. Porque a escuridão diante dos teus olhos é como a luz ao meio-dia, não tem como se esconder. Como é bom saber que Deus vê a mim. Como é bom saber, e eu digo isso num dia em que nem sempre nós estamos habituados a sermos vistos. Às vezes nós já fazemos parte da paisagem. Eu encontro às vezes irmãos que falam comigo assim. Essa semana uma irmã falou assim, eu disse: graça e paz, minha irmã. E ela olhou para mim e falou assim: agora o senhor me viu? Eu disse: não, irmã, eu lhe vejo sempre. O que nem sempre eu lhe dou é atenção, mas ver, eu vejo sempre. E eu vou explicar para a irmã por quê. Porque eu não tenho só a irmã como ovelha, eu tenho muitas ovelhas. E eu não consigo dar um olhar individualizado para cada uma delas. Sabe por quê, irmã? Porque pode ser que exatamente agora esteja uma ovelha passando as minhas costas e eu só consigo enxergar para frente. Mas anime-se. Tu tens o sumo pastor que te vê em toda e qualquer situação. Anime-se, porque de vez em quando o sumo pastor me toca e eu olho para a sua vida. Anime-se, porque o sumo pastor, quando não usar a mim, certamente usará outro. Por quê? Porque Deus é um Deus que sempre nos vê em toda e qualquer circunstância e situação. Nos momentos de maior dificuldade, Deus está vendo. Você conhece aquela história da irmã passando necessidades, passando fome? Pentecostal. Você conhece gente pentecostal ou não? Conhece? Gente pentecostal ora como? Ora no barulho, ora no fogo, não é assim? E aquela irmãzinha nessas casas geminadas começou a orar: Senhor que vê todas as coisas. A Bíblia diz que os seus olhos estão em todo lugar. O Senhor não vê a minha necessidade? O Senhor não vê que meus filhos passam fome? O Senhor não vê que eu fui abandonada pelo marido? O Senhor não vê que eu estou impossibilitada de trabalhar? Mas ainda que seja impossibilitada de sair e deixar meus filhos sós, eu não estou impossibilitada de orar. Atende a minha oração. E o vizinho do lado, incomodado, começou a bater na parede: ô, sua doida, ora mais baixo, ora mais baixo, o seu Deus não é surdo. Mas você sabe que o pentecostal, quando dizem isso para ele se sente provocado, né? O que é que ele faz? Vocês já foram pentecostais ou são, né? Não é assim? E aí ela começou a se esguelar: Senhor que tudo vê, Senhor que tudo vê, manda pão para essa casa, manda pão para essa casa. O homem enjoado de bater, foi na padaria e falou assim: bota nessa cesta, pão broa, pão bengala, bota aqui. E foi enchendo a cesta. Aí bateu com carinho a porta da casa da irmã. Toma pão, come pão, bebe pão. Quando ela pegou a cesta, num ato de gratidão a Deus, falou: obrigado, Senhor, muito obrigado. Aí o homem perdeu a cabeça. Muito obrigado?
Foi Deus que mandou? Foi Deus que foi na padaria? Foi Deus que pagou a conta? Foi Deus? A senhora tem que agradecer a mim. Ele falou, não, moço, não. Faz dias que eu estou orando. Pode até ser que Deus mandou o diabo entregar, mas quem mandou foi Deus. Por quê? Porque Deus nos vê em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Eu quero dizer uma coisa para você, nem sempre as pessoas mais caras ao nosso coração nos veem. Nem sempre. Nem sempre o marido nos enxerga, nem sempre a esposa saca, mas Deus vê, sempre nos vê, absolutamente, o tempo todo nos vê. O olhar de Deus pode causar em alguns constrangimento, o olhar de Deus em alguns pode causar consolo, mas independente, saiba que Deus, quando diz e faz referência a si mesmo, Ele é um Deus que vê, que enxerga. Olha o que o texto nos diz. Eu tenho visto a opressão sobre o meu povo, eu tenho escutado. Deus é um Deus que não tem aparelho auditivo, não tem cerdas auditivas, ainda assim ouve, escuta a minha e a sua voz. Nós vivemos dias hoje que ninguém quer ouvir ninguém. Você liga para reclamar de alguma coisa, tem aquela voz mecânica, não é? Se você pesa mais de 55 quilos, aperta a tecla 7. Se você gosta de piqui, aperta a tecla 9. Não é assim? E aí, então, e de repente cai a ligação. Depois de você ter apertado inúmeros, liga tudo outra vez. Porque ninguém quer te ouvir. Ninguém quer me ouvir. E às vezes a gente educadamente diz um para o outro assim, e aí, tudo bem? O que o pobre diz? Não está bem. E aí quer explicar para você que não está bem. Não, eu não quero saber se não está bem. Eu só perguntei por educação. Não é assim que a gente faz? Ou a gente quer parar, ou a gente quer realmente ouvir. Eu não estou fazendo, obviamente, generalizando, dizendo que todos nós somos assim o tempo todo. Eu estou falando do cotidiano, eu estou falando do dia a dia, da correria do dia a dia, das implicações, das preocupações que cada um de nós temos. É comum a gente perguntar, e aí, tudo bem? E o que o outro responde? Tudo bem. E às vezes não está tudo bem. E por que é que ele não se aprofunda? Porque nós já sabemos que essa pergunta é pura e simplesmente uma questão social. Com Deus não é assim. Deus não precisa se relacionar conosco de maneira superficial. Quando o Senhor pergunta a mim e a você se vai tudo bem, Deus de fato se interessa. A Bíblia nos diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Eu conheço mulheres, converso com mulheres do gabinete às vezes, que choram copiosamente, porque já há muitos anos os seus maridos não lhe dão mais ouvido. Porque uma coisa é escutar, outra coisa é dar ouvidos. E as pessoas não conseguem compreender isso. Eu sei que muitas das vezes, e me perdoem as mulheres, às vezes as mulheres não conseguem mensurar o exato momento de conversar com o marido. Você sabia que existe uma hora certa ou não? Não? Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo. 46 do segundo tempo. Argentina 2, Brasil 2. Neymar pegou a bola. O juiz já está com o apito na boca porque ele vai terminar. O Neymar driblou o primeiro, driblou o segundo, driblou o terceiro, chegou ele cara a cara. Você, minha santa, se coloca entre o seu marido e a televisão e assume aquela posição de açucareiro assim, ó, e diz assim, precisamos conversar. Minha filha, ele vai ficar possesso. Ele pode ser crente como for. Você pode ter certeza que você vai perceber uma transformação no rosto dele. E ele vai, num tom gutural, dizer assim, sai agora. E aí você, percebendo o perigo, dá 2, 3 passos do lado, e ele diz assim, fala, pode falar, eu estou te ouvindo. Ele está ouvindo, não está? Está. Mas ele não está te dando a atenção que você merece. Com Deus também, muitas das vezes nós nos relacionamos acreditando que Ele age como as pessoas a quem nós amamos agem conosco, e não é verdade. Deus é um Deus que ouve, Deus tem prazer em ouvir. Deus ouve inclusive quando a gente diz coisas das quais a gente se arrepende. Há muito tempo atrás, meu filho passando pelo banheiro do quarto dele, meu filho chorando, mas chorando assim como gente grande. Tinha ele uns 8, 9 anos, 10 anos, e aquilo me assustou muito. E eu falei assim, ué meu filho, voltei e falei, por que você está chorando? E ele disse assim, nada não pai, nada não, e começou a enxugar as lágrimas. Eu disse assim, nada não, meu filho, ninguém chora como você está chorando por nada. Entrei no banheiro, tranquei a porta, baixei a tampa da privada, porque eu me lembrei que os mestres da psicologia dizem
que quando você vai conversar com uma criança, você não pode conversar de cima para baixo. Você tem que conversar no mesmo nível. Então, eu sentei na tampa da privada, falei, fala aí com seu pai, cara, abre o coração. E ele se desarmou. E meu filho olhando para mim falou assim, pai, estou muito triste, muito triste. E eu falei, por quê, meu filho? Ele falou, porque meus filhos têm tecnologias que eu não tenho. Falei, filho, deixa eu te dizer algumas coisas. Claro, pai. Primeiro, nesta vida, você sempre encontrará gente que terá coisas que você não tem. Por mais que você tenha. Por mais que você tenha, você sempre encontrará alguém que tem alguma coisa que você não tem e talvez até queira. Segunda coisa, por menos que você tenha nesta vida, você sempre encontrará alguém que não terá aquilo que você já possui. E terceira coisa, não conheço o pai dos seus amigos, mas eu conheço o seu pai. E como seu pai eu posso te dizer, como eu te amo, meu filho, como eu te quero bem, como eu sou um cara apaixonado por você. Ele enxugou as lágrimas, falou, é mesmo, pai? Falou, é. Falou, valeu, pai. Aí, tá. Pronto. Aí eu saí dali, aí eu fui chorar. Por que eu fui chorar? Porque eu percebi que os princípios e valores deste mundo já estavam rodeando o meu filho. Sabe como foi que nós nos entendemos? Porque eu dei a ele o ouvido necessário, na hora necessária, do jeito necessário. Então deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre o pastor tem ouvidos para a gente, nem sempre o presbítero tem ouvidos para a gente, o diácono, nem sempre este ou aquele, às vezes o gerente do banco já não tem mais ouvidos para você, não é verdade? Às vezes as pessoas que mais se socorreram já não têm, mas se tem ouvidos que sempre estarão voltados para a sua voz, esses são os ouvidos do Senhor. A Bíblia nos diz que o Senhor se inclinou para mim no dia da minha angústia e ouviu o meu clamor. Olha o que diz-nos o texto. Disse o Senhor, de fato eu tenho visto, e mais ainda, eu tenho ouvido o seu clamor por causa, e eu sei o quanto eles estão sofrendo. Eu acho esse termo maravilhoso. Deus é um Deus que sabe todas as coisas. Deus é um Deus para quem não há segredo algum. Algum tempo atrás eu pregava num encontro de casais, e eu disse assim, você acredita mesmo, mulher, que você sabe tudo a respeito de seu marido? E uma mulher lá, ousada, levantou a mão e falou assim, a respeito desse, eu sei tudo. Aí eu olhei para ela e disse assim, mas a senhora acredita mesmo? A senhora não acha que ele deve guardar para si alguns segredos de sua alma? Não estou dizendo que sejam segredos que possam lhe trazer vergonha, ou que sejam segredos que possam estar relacionados a uma falta de respeito para com a senhora, coisas que são minhas, de mim para mim. Ela disse assim, esse aqui, não, esse aqui é um livro aberto na minha vida. Aí eu olhei para ela, não resisti. Perguntei a ele assim, amigo, é verdade que tudo, absolutamente tudo que passa na sua mente e coração, a sua mulher sabe? Ele fez assim, ó. Eu queria que vocês vissem o olhar que ela deu para ele. Aquilo ali certamente deu um problema. E eu que intencionava resolver, porque era um encontro de casais, causei um problema. Por quê? Porque nós erroneamente acreditamos que tudo sabemos a respeito das pessoas. O que é que nós sabemos a respeito das pessoas? O que as pessoas permitem que a gente saiba, não é verdade? A gente se mostra até o momento que a gente quer que as pessoas... Quando a gente vem para a comunidade, qual é o tipo de roupa que a gente coloca? A melhor roupa que a gente tem, não é assim? Quando você está na sua casa, alguém aqui coloca camiseta rasgada em casa? Coloca ou não coloca? Aquelas calças foló, aquelas camisetas com cara de deputado, você coloca também? Às vezes eu não coloco, não é? Por que a gente não sai assim para a rua? Porque na intimidade nós somos muito mais o que somos do que na coletividade. Nós somos mais reais. Não estou falando de falsidade ou de coisas verdadeiras. Estou falando de veracidade, de espontaneidade. Nós somos mais no recôndito de nossas casas, inclusive dentro de nossas casas. Há lugares em que a gente se permite ser mais a gente ainda. Não é assim? Quando a porta do quarto fecha. Aí a gente usa aquelas roupas mais terríveis e quer que o amor mantenha-se ainda, não é assim? Quer que a chama do amor ainda se... Mas só Deus, não é? Isso é um milagre que só Deus pode realizar. E quando vocês olham para mim e riem, sabe qual é a impressão que eu tenho? É que vocês agem exatamente assim na casa de vocês. Não é verdade? É gente que lá em casa toma água da geladeira no bico,
Aí, estou falando. Mas que você não faria na casa do outro. Mas não é verdade o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que você o faça, eu estou dizendo que a possibilidade de você ter determinadas liberdades nesses lugares mais íntimos, e é lá que nós somos mais a gente. Mas Deus nos conhece não na coletividade, Deus nos conhece nos momentos mais íntimos, Deus nos conhece, nos vê, nos ouve, naqueles momentos em que nós jamais seríamos capazes de nos expor. Deus sabe todas as coisas, por isso Deus sabe a razão pela qual você está aqui, Deus sabe a razão pela qual você resistiu estar aqui, Deus sabe as razões pelas quais você não gostaria de estar aqui, porque Deus sabe tudo a seu respeito, Deus conhece tudo a seu respeito. Conta-se que lá em meados de 1800, um homem havia comprado um Ford maravilhoso e andava pela cidade, avenidas acima, avenidas abaixo, e diz que ele, encantado com a potência do motor, encantado com a tecnologia, ainda que comparadas de hoje pudessem ser muito empobrecidas, para aqueles dias era uma coisa absurda. Num determinado momento parou, no meio da avenida o carro simplesmente parou. E ele tentou tudo que poderia tentar, ele fez tudo que os manuais diziam para fazer, e ainda assim não obteve sucesso. De repente um senhor vai passando, e disse assim: poderia lhe ajudar? O senhor me permite que eu lhe ajude? Bom, já havia tentado tudo que era possível, permitiu abrir o capô, aquele senhorzinho olhou, e percebeu que havia um determinado fio, num lugar bem escondidinho, que havia escapado. Foi lá, colocou de novo, falou: dá a partida. Deu a partida, pegou, achou aquilo maravilhoso. Mas como é que o senhor sabe? E aí então ele deu um cartão, estava escrito assim: Henry Ford. Ele falou: fui eu que fiz, eu sei exatamente como ele funciona. Quando Deus chega à minha e à sua vida, Ele se apresenta, o Deus Todo-Poderoso, que um dia fiz de você um ser vivente, soprei-me para dentro de você, eu te conheço, eu sei como agir na sua vida, eu sei quais são as maneiras pelas quais eu sou capaz de penetrar no mais profundo da sua alma e falar de maneira muito clara ao seu coração. Agora, queridos, vejam o quarto verbo, para mim é o mais apaixonante de todos, para mim é o mais esclarecedor de todos, para mim é o mais revelador de todos. O nosso Deus é um Deus que vê, o nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que sabe, mas diz o texto, justamente porque vê, justamente porque ouve, justamente porque sabe, Ele toma uma atitude. Diz o texto: por isso desci. O Senhor desceu, não fui eu que subi, não foi você que subiu, não fomos nós pelas nossas próprias capacidades que nos tornamos livres, não, nós estávamos numa condição deplorável, nós estávamos numa condição de algemas, nós estávamos nos ferrolhos, nós estávamos completamente dominados pelo pecado, e foi então que a Bíblia nos diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia nos diz que a graça de Deus se manifestou na pessoa bendita de Jesus. Ele desceu para que nós pudéssemos subir, Ele desceu para que nós pudéssemos nos livrar, Ele desceu para que nós pudéssemos espelhar a grandeza que só encontramos na pessoa bendita do seu Filho. E o mais importante é que o fato dele ter descido, as reverberações, os resultados, os desdobramentos da sua descida estão no texto. Eu desci para livrá-los, que já seria uma grande coisa. Eu desci para libertá-los, que já seria uma grande coisa. Mas ao lhes libertar, ao lhes tornar pessoas livres, eu vou fazê-los subir. Você subirá não por suas próprias forças e capacidades, mas porque a graça de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Aquilo que nos trazia aprisionados agora já não nos traz mais, aquilo que nos fazia calados agora já não nos faz mais, aquilo que nos limitava agora já não nos limita mais, porque em Cristo Jesus nós somos mais, muito mais do que vencedores para a glória do seu precioso nome. Ele diz: eu desci, e depois de libertá-lo, eu os farei subir para uma terra boa, que mana leite e mel, para uma terra que você absolutamente não fez nenhum sulco, mas vai colher, não edificou nenhuma casa, mas vai morar. Eu vos levarei para um lugar que eu lhes preparei, um lugar que mana leite e mana mel. Quando eu leio um texto como esse, eu não encontro outra alternativa para a minha alma senão glorificar o seu santo nome.
Como é bom saber que existe um Deus que me convida, que me chama, que me convoca, que me desafia a servi-lo. E a servi-lo por uma razão muito simples. A partir de então eu quero servir a um Deus que sei, que me ama, que se importa comigo, que me quer bem. Vocês têm ouvido o pastor Daniel, às vezes, contando ou falando da grande empatia que ele tem por nós. Mas poucas das pessoas que aqui estão verdadeiramente nos conhecem. Já houve dias em que eu julguei mesmo ser capaz de fazer alguma coisa sem a boa mão do meu Senhor. Eu acreditava mesmo que eu era uma pessoa extremamente capaz. Eu fui ser pastor na cidade de Campo Grande. E lá na cidade de Campo Grande, eu acreditei que eu fosse capaz de encher uma igreja, que eu fosse capaz de pregar e muitas pessoas virem a se converter. Nos primeiros meses que eu estava naquela cidade, meu irmão cometeu um crime. Um irmão mais novo veio morar comigo e ele cometeu um crime horrendo. Meu irmão foi preso. E por causa da prisão do meu irmão, eu passei a ser um frequentador do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. Por causa dessa frequência constante, eu me tornei o capelão do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. Por mais de 3 anos, eu acompanhei a vida dele dentro do presídio. Muitas foram as vezes que, saindo do presídio e ouvindo as grades batendo às minhas costas, eu chorei copiosamente. Mas eu acreditava em mim. Eu acreditava que era capaz. À semelhança de Moisés, eu acreditei que eu poderia fazer do meu jeito. Nós tínhamos uma comunidade pequena. Começamos no meu apartamento, logo mudamos para um determinado lugar e a igreja foi uma bênção. A igreja começou com a minha família, a Luciana e eu, nós não tínhamos filho naqueles dias. Depois aumentou para 4, para 5, para 6, para 10, para 15, para 25, 30, 17, 14, 12. E eu fui falar com Deus. Senhor, por que as coisas não caminham? E o Senhor disse para mim assim: você não é um cara bom? Eu disse: eu sou muito bom. Ele falou: então faça. Pois eu faço mesmo. Todas as técnicas de evangelismo eu apliquei na cidade. Se você conhece a cidade de Campo Grande, sabe o que é a Praça Central. O ônibus abria a porta, eu peguei 2 pastores amigos meus, batistas da planta dos pés ao alto da cabeça. A porta abria, eu tocava 3 notas no violão, as mesmas 3 notas que eu toco até hoje. E tocava Deus enviou, Deus enviou. Quando a porta abria, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu fiz isso várias vezes. Aí a igreja foi bem demais. Resultado dessa evangelização foi para 17, 19, 12, 11. Fui falar com Deus: Senhor, por que essa igreja não caminha? E o Senhor disse: mas você não é um cara bom? Eu disse: eu sou bom. Foi tão fácil. Eu falei: pois eu faço mesmo. O problema dessa igreja é porque ela está no bairro, eu vou colocá-la no centro da cidade. E coloquei, no centro da cidade. Ô irmãos, vocês precisam ver uma igreja crescer. 19, 17. Qualquer dia eu vou mostrar para você eu apresentando meu filho mais velho. Na igreja tinha meia dúzia de pessoas. E eu pregava com a mesma empolgação que eu prego hoje. Pregava com o mesmo denodo que eu prego hoje. E eu fui falar com Deus pela 3ª vez. Cansado, extenuado. Senhor, por que não vai? E o Senhor disse: você não é bom? E pela primeira vez eu tive coragem de dizer assim: não, eu não sou bom. E o Senhor me disse: lembra-te de onde caíste e volta. Eu disse: eu caí. Eu caí. Quando foi que eu caí? Eu nunca mexi com a mulher de ninguém, eu não devo nada a ninguém, minhas contas são todas pagas. Você nunca saberá o que é um cara orgulhoso se você não me conhecer. Absolutamente senhor da própria vida.
Depois do meu discurso de autodefesa, o Senhor disse pela segunda vez: lembra-te de onde caíste e volta. E eu me lembrei da cidade de Dourados, onde eu havia ofendido pessoas, onde eu havia magoado pessoas, onde eu havia dito coisas para os pastores dos quais eu me envergonho até hoje. E comecei a sair de Campo Grande nos finais de semana, 220 quilômetros, ia até a cidade de Dourados, batei de porta em porta. Comecei pelo pastor Francisco, me lembro como se fosse hoje. Pastor Francisco, eu vim aqui lhe pedir perdão. E ele disse assim: perdão? Porque depois que o tempo passa, né? Não precisa isso. Eu falei: quem me dera se não precisasse. Eu preciso e não posso sair daqui sem que o Senhor me perdoe. E ele, num ato de bondade, falou: meu filho está perdoado, vai em paz. Fui na igreja do Sérgio Resquete, que era da igreja Está na Nossa Terra. Havia falado uma grande besteira, me perdoou, e eu fui sendo perdoado um por um. Quando estava chegando ao final, eu fui falar com Deus, e disse assim: terminou, Senhor? A minha esposa me lembrou que faltava uma pessoa, era uma moça da igreja presbiteriana, que numa discussão sobre arminianismo e calvinismo, eu a ofendi, eu a machuquei, e eu fui na loja em que ela trabalhava, a loja do seu pai, a chamei na calçada: Thaís, me perdoe, eu não respeitei seu ponto de vista, eu não respeitei sua fé. Quando terminou, eu disse: terminou, Senhor? O Senhor disse: terminou. Eu disse: então eu tenho uma coisa para te dizer. O quê? Nunca mais eu subo num púlpito para falar do teu grande amor. Nunca mais eu direi às pessoas acerca da tua palavra. Nunca mais. O Senhor disse: quem quer que você suba sou eu. Eu disse: então eu quero lhe dizer uma outra coisa. O Senhor nunca vai me ver com um pires na porta de uma igreja, esperando das pessoas um ato de bondade para com a minha vida. Um orgulho imenso. O Senhor disse: eu nunca coloquei um pires na tua mão, eu coloquei minha palavra na tua boca. E você vai porque eu estou dizendo que você vai. Eu falei: então eu quero lhe dizer que eu não vou fazer nada. E o Senhor me disse: eu nunca pedi para você fazer nada, foi você que sempre tomou a iniciativa. Foi assim que há 20 anos atrás nasceu a IB Paz. Foi assim, debaixo de dor, debaixo de angústia, debaixo de descontinuidade. O Senhor só faz crescer aquele com quem Ele pode contar, que não vai trazer para si mesmo uma glória indevida. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. À primeira vista não parece algo egoísta da sua parte? Não, é por amor. Deus não divide a sua glória por ninguém, porque ninguém consegue suportar. Se você se vir glorificado, seja por quem quer que seja, isso sobe a sua cabeça. E você acha que você é, quando na verdade você só o é se for nele. Então, o que Deus tem para essa comunidade, certamente, o maior interessado em que vocês vão bem é o próprio Deus. Mas Deus está mexendo nas estruturas. Primeiro é o alicerce. Quanto maior o prédio, maior é o alicerce. Algum tempo atrás, minha sogra, nós estávamos no carro, ela bateu assim e falou assim: como você mudou, hein, Isaías? Mas falou assim, sogramente falando. E aí eu falei, olhei para ela assim, arrumei o espelho e falei assim: a senhora quer que eu volte a ser como eu era? Ela falou: Deus me livre. Porque Deus, antes de me usar e te usar, Ele quebra, Ele machuca, Ele fere, para que você jamais pense que é por si só. Aconteceu na vida de Moisés, aconteceu na minha vida, e se você pretende ser alvo dessa bondade tão extremada, certamente há de se lembrar que Deus, antes de andar comigo, Ele faz-me andar com Ele. Hoje, não é uma coisa fácil.
não é uma coisa simples. Lidar com o Deus que nós lidamos não é uma coisa fácil. É um Deus amoroso, é um Deus altamente amoroso, mas também é um Deus altamente sério. É um Deus que quer as coisas corretas, honestas. Você que está aqui, se você ainda não fez um compromisso com Deus, de andar com Ele, se você não guardou mais nada do que eu disse, eu quero que você saiba disso. Deus está no seu encalço, e mais cedo ou mais tarde vai te encontrar. Peço a Ele que seja mais cedo. Se você está aqui servindo a Deus nesta comunidade e acha que o que você faz é tão pouco, não se preocupe. Faze conforme a tua força. Porque se for pouco para mim ou para o outro, não é pouco para Deus. Porque nas mãos de Deus o pouco se transforma em muito. Eu quero agradecer a Deus por vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. 39 anos de idade. Vocês estão aqui há 39 anos, mas Deus estava antes. Deus sabe o quanto essa cidade precisa de uma comunidade como essa. Deus investiu na vida de vocês. Deus investiu nessa igreja. E tem um propósito, e tem uma razão. Que nem você, nem eu, que absolutamente nenhum de nós sejamos razões de frustração para os planos que Deus estabeleceu para esta comunidade como um todo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que nada lhe falte, que em tempo algum, coisa alguma falte ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.